As águas do Alasca parecem um cenário de tranquilidade absoluta quando vistas de longe. Montanhas cobertas de neve se erguem majestosamente no horizonte. Blocos de gelo flutuam lentamente e o mar, por vezes sereno, esconde em seu interior uma das indústrias mais perigosas e milionárias do planeta. Não estamos falando de turismo, nem da exploração de petróleo. Estamos falando da pesca de lagostas e caranguejos reais, um negócio que movimenta mais de $1 bilhão todos os anos e que cobra um preço altíssimo de quem se arrisca em alto mar. Homens comuns, muitos deles vindos de pequenas comunidades pesqueiras, sobem a bordo de embarcações que desafiam ondas de 10 metros, ventos cortantes e temperaturas capazes de congelar a pele em segundos. Eles não são apenas pescadores. São guerreiros que, todos os anos, se lançam naquilo que muitos chamam de a profissão mais perigosa do mundo. Imagine o cenário. Um barco de aço de mais de 40 metros de comprimento balançando violentamente em meio ao mar revolto. O convés molhado pela neve se transforma em um campo escorregadio, onde cada passo em falso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os homens vestem macacões impermeáveis vermelhos, botas pesadas e luvas grossas, mas nada disso garante total proteção contra a fúria do oceano. O que os move é o valor que cada caranguejo-rei pode atingir. Um único exemplar pode valer dezenas de dólares. E em grandes quantidades essa soma gera fortunas capazes de transformar vidas, mas também de destruí-las. As gaiolas de aço, conhecidas como potes, são lançadas ao mar uma a uma. Cada uma delas pesa mais de 300 quilos e é armada com iscas para atrair os gigantes do fundo do oceano. O trabalho é repetitivo, mas extremamente arriscado. A cada lançamento e a cada içamento de volta ao convés, os marinheiros enfrentam cabos tensionados que podem partir ossos em segundos, guinchos que não permitem falhas e um mar que parece conspirar contra o homem. O tempo todo, a sensação é de estar lutando contra a natureza em sua forma mais brutal. O frio é outro inimigo constante. A temperatura média durante a temporada de pesca chega a níveis negativos, e o vento ártico não perdoa. Os rostos dos pescadores ficam vermelhos e inchados, os dedos endurecem e até a respiração se torna dolorosa. É nesse ambiente hostil que cada decisão precisa ser rápida e precisa. Se o capitão erra a leitura das correntes, uma armadilha pode se perder para sempre no fundo do oceano. Se um marinheiro se distrai por um segundo, pode ser arrastado pelas águas geladas, onde a sobrevivência não passa de alguns minutos. Ainda assim, a promessa de lucro atrai milhares de trabalhadores a cada temporada. Muitos deles sabem que em poucos meses de pesca podem ganhar o equivalente a um ano inteiro de trabalho em terra firme. Esse dinheiro é o que alimenta famílias, paga dívidas e sustenta pequenas cidades que dependem exclusivamente da indústria pesqueira. Não se trata apenas de uma profissão, mas de uma engrenagem vital para a economia da região. Os restaurantes de luxo de Nova York, Tóquio e Paris dependem dessas capturas para servir pratos que custam centenas de dólares. Quando um cliente pede lagosta ou caranguejo real em um jantar sofisticado, dificilmente imagina que por trás daquele prato existe uma corrente de suor, sangue e sacrifício. A bordo, a rotina é dura e quase desumana. As jornadas de trabalho podem ultrapassar 20 horas por dia, com poucas pausas para comer e quase nenhuma para dormir. Os homens dividem beliches apertados, muitas vezes molhados, e o barulho constante do motor do navio impede o descanso pleno. Mesmo exaustos, eles precisam responder de imediato aos comandos do capitão. Se uma nova área de pesca é identificada, todos retornam ao convés, enfrentando novamente o frio e a água congelante que invade os pulmões a cada respingo. Não existe escolha. Quem está ali sabe que é assim ou nada. Por trás de cada quilo de lagosta e caranguejo que chega ao mercado, existe um sistema meticulosamente calculado. Barcos licenciados recebem cotas específicas de captura, fiscalizadas rigorosamente pelo governo. A temporada dura apenas algumas semanas. Nesse curto intervalo, cada embarcação precisa alcançar sua meta sem ultrapassá-la. Isso transforma o mar em uma verdadeira corrida contra o tempo. O risco de acidentes aumenta, a pressão psicológica cresce e a sensação de urgência torna tudo ainda mais tenso. O capitão é a figura central dessa engrenagem. É ele quem decide onde lançar as gaiolas, quanto tempo deixá-las no fundo e quando trazê-las de volta. Sua experiência pode determinar o sucesso ou o fracasso de toda a tripulação. Muitas vezes, a intuição vale mais que os instrumentos de navegação. Um erro de cálculo pode significar a perda de milhões em produto, e ninguém a bordo está disposto a aceitar isso. Por isso, a tensão entre capitão e marinheiros é constante.
Todos sabem que estão em jogo não apenas suas vidas, mas também o futuro financeiro de famílias inteiras. Quando as gaiolas são içadas e revelam-se cheias de caranguejos reais gigantes, a tripulação vibra como se tivesse vencido uma batalha. Os animais, com suas patas robustas e coloração avermelhada, representam o triunfo sobre um ambiente inóspito e implacável. Mas nem sempre o resultado é positivo. Em muitos casos, as gaiolas sobem praticamente vazias, e a frustração toma conta do convés. O desespero de perder tempo e combustível sem retorno palpável pode ser devastador. É esse equilíbrio entre glória e fracasso, riqueza e risco, que mantém viva a aura quase mítica da pesca no Alasca. Um negócio que parece glamouroso quando se olha para os números astronômicos, mas que, na realidade, é sustentado por sacrifícios invisíveis. Homens que, a cada temporada, deixam suas famílias para enfrentar um oceano implacável, guiados pela esperança de voltar para casa com o suficiente para mudar de vida. Alguns voltam com bolsos cheios, outros não voltam nunca mais. E todos sabem disso antes mesmo de embarcar. As docas de Dutch Harbor, no coração das Ilhas Aleutas, são o ponto de partida para essa jornada que poucos ousam encarar. Ali, dezenas de embarcações se alinham lado a lado, enquanto caminhões descarregam toneladas de suprimentos e equipamentos. É uma cena que mistura ansiedade e expectativa. Cada marinheiro sabe que está prestes a embarcar em semanas de luta contra a natureza e contra os próprios limites. As famílias se despedem com abraços rápidos e olhares preocupados, porque todos compreendem o risco que a travessia representa. Não é apenas uma pesca. É um mergulho em um território onde a morte ronda a cada instante. Quando o navio deixa o porto e avança para mar aberto, o cotidiano em terra parece desaparecer. A vida passa a ser marcada pelo ritmo das marés, pelo som do vento batendo contra o casco e pelo constante balanço que nunca dá trégua. Os homens logo percebem que não existe espaço para distrações. Cada um tem sua função bem definida e precisa executá-la com precisão quase militar. Do imediato ao cozinheiro, todos dependem uns dos outros para manter o navio operando. É como uma engrenagem viva, onde qualquer falha pode significar o colapso de toda a operação. No convés, a preparação das gaiolas é um espetáculo de força e resistência. Correntes pesadas são testadas, iscas são cortadas e distribuídas, cabos são enrolados e checados repetidas vezes. A pressa em deixar tudo pronto não permite erros. Uma gaiola mal armada pode afundar com facilidade, levando junto centenas de dólares, e em alguns casos, até vidas humanas. O cheiro forte de peixe cru usado como isca impregna o ar, misturado ao sal que se levanta das ondas. Para quem está ali, cada detalhe faz parte de uma rotina que exige disciplina e coragem. A primeira grande emoção acontece quando as gaiolas começam a ser puxadas de volta após horas no fundo do mar. Os olhares atentos da tripulação se voltam para a superfície, esperando sinais do que virá. Quando a armadilha rompe a linha da água, a tensão se transforma em euforia. Caranguejos reais gigantes se agitam, presos pelas malhas de aço, enquanto a tripulação comemora gritos abafados pelo vento. São animais que podem medir quase 2 metros de envergadura e pesar mais de 10 quilos. A sensação é de vitória, mas o trabalho apenas começa. Cada caranguejo precisa ser avaliado rapidamente. Fêmeas com ovos exemplares abaixo do tamanho mínimo são devolvidos ao mar, parte de um rígido sistema de preservação que mantém o equilíbrio da espécie. O restante é jogado em enormes tanques com água gelada, mantidos a bordo até o momento da descarga. É nesse instante que a realidade do negócio se torna evidente. O que para muitos seria apenas mais um crustáceo é, na verdade, uma mercadoria valiosa que abastece mercados de luxo em todo o mundo. Restaurantes em Hong Kong chegam a pagar pequenas fortunas por um único lote de caranguejos do Alasca. Mas essa abundância não vem sem custo. Entre cada gaiola cheia, pode haver horas de frustração. Em determinados pontos, o fundo do mar parece vazio, e os pescadores encaram o peso do silêncio. Combustível queimado, tempo perdido e o frio castigando sem piedade. Nesses momentos, o clima dentro do navio muda. A tensão cresce, discussões surgem e até pequenos atritos podem se transformar em brigas. O confinamento e a exaustão são uma combinação perigosa, e cabe ao capitão manter a disciplina a bordo. Sua liderança é a linha que separa o caos da eficiência. Enquanto o barco segue sua rota, outros perigos invisíveis se aproximam. As tempestades árticas são capazes de transformar o mar em um campo de batalha em questão de minutos. Ondas gigantes arremessam o navio como se fosse um brinquedo,
e a água gelada invade o convés, transformando tudo em um cenário de risco extremo. Os marinheiros, já exaustos, precisam lutar para manter as gaiolas no lugar e impedir que os equipamentos sejam levados pela correnteza. É nesses instantes que a verdadeira face da profissão se revela. Não é apenas força física, mas também uma luta psicológica contra o medo constante da morte. Apesar dos riscos, a recompensa continua a ser o motor de tudo. Em apenas uma temporada, um marinheiro pode ganhar o suficiente para sustentar sua família durante um ano inteiro. Para muitos, essa é a diferença entre uma vida de dificuldades e a chance de conquistar estabilidade. Os relatos de quem enriqueceu no mar alimentam a esperança de cada novo tripulante que se apresenta para trabalhar. Mas o preço é alto. Lesões permanentes, traumas psicológicos e, em alguns casos, o sacrifício da própria vida. No entanto, quando o sol finalmente rompe entre nuvens pesadas e ilumina o convés, a cena ganha outra dimensão. O reflexo dourado nas ondas parece recompensar cada gota de suor derramada. A imagem dos tanques cheios de caranguejos reais reluzindo sob a luz é um lembrete poderoso de por que eles fazem isso. É riqueza pura emergindo do fundo de um oceano hostil. É a mistura de desespero, coragem e esperança que sustenta uma das indústrias mais impressionantes do mundo moderno. É assim que, dia após dia, o ciclo se repete. Lançar, puxar, avaliar, armazenar. Cada movimento é carregado de tensão e significado. E enquanto isso, o relógio da temporada continua correndo, lembrando a todos que o tempo é curto e cada decisão pode determinar não apenas o sucesso da viagem, mas também a sobrevivência de cada homem a bordo. A cada novo amanhecer no mar de Bering, a paisagem parece se transformar em um teste de resistência para os pescadores. O frio congela até o vapor da respiração, e o vento corta como lâminas invisíveis. O convés nunca seca. A água do mar, misturada à neve que cai sem aviso, cria uma superfície traiçoeira onde cada passo exige concentração. Ainda assim, ninguém pode parar. O ritmo do trabalho não obedece ao corpo humano, mas sim ao tempo limitado da temporada, que dita um compasso implacável. Nesse cenário, os marinheiros se movem como peças de uma máquina, coordenados por olhares rápidos e gritos abafados pelo barulho constante das ondas batendo contra o casco. Os tanques do navio começam a encher, e cada caranguejo-rei depositado ali representa mais do que dinheiro. Representa vitória sobre o próprio medo, sobre o frio, sobre a exaustão. A sensação é agridoce. Enquanto os músculos doem e as mãos parecem já não responder, a visão do produto acumulado alimenta a esperança de uma boa recompensa. Mas é nesse equilíbrio frágil entre cansaço e ambição que surgem os momentos mais perigosos. Um marinheiro exausto que prende o pé em um cabo tensionado, um descuido diante de um guincho, um segundo de distração pode transformar o convés em palco de tragédia. Não são raros os relatos de homens que desapareceram sem deixar rastros, engolidos pelo oceano em poucos segundos. Ninguém tem tempo de chorar a perda em alto mar. O trabalho precisa continuar. E os companheiros aprendem a lidar com a dor em silêncio. Essa dureza molda um tipo de fraternidade única, onde cada gesto de ajuda, cada mão estendida em meio à tempestade, cria laços que dificilmente se quebram. Ao mesmo tempo, é uma lembrança constante de que o oceano nunca perdoa fraquezas. Enquanto isso, a tensão psicológica aumenta. Sem contato com a terra firme, os dias se confundem, e a noção de tempo desaparece. O único calendário é o ciclo interminável das gaiolas lançadas e içadas, dos turnos de poucas horas de sono e das refeições rápidas preparadas na cozinha apertada do barco. Alguns marinheiros aliviam a mente contando histórias. Outros se refugiam em músicas que tocam em rádios portáteis. Mas todos sabem que a solidão é tão perigosa quanto o mar. O isolamento pode corroer a mente de quem não está preparado. Fora do navio, em terra, a espera também é marcada por incerteza. As famílias vivem entre a ansiedade e a esperança, acompanhando boletins meteorológicos e notícias sobre acidentes em alto mar. Muitas comunidades do Alasca e até de outros estados americanos dependem diretamente dessa pesca. Cada navio que retorna é recebido como um herói coletivo. Mas cada navio que não volta deixa um vazio que nunca se preenche. Essa relação de dependência entre o mar e a terra faz da pesca de caranguejos reais não apenas uma atividade econômica, mas uma questão cultural e social profundamente enraizada. Os números impressionam. Estima-se que, em uma única temporada, mais de US$1 bilhão circulem apenas com a captura e comercialização de lagostas e caranguejos reais.
Restaurantes renomados em Las Vegas, Miami, Londres e Tóquio disputam os melhores lotes. E cada prato servido a preços exorbitantes reforça o valor dessa cadeia produtiva. O que poucos clientes percebem é que, por trás daquela carne delicada e saborosa, há uma história de suor, sangue e risco. Cada garfada traz consigo o peso de um esforço coletivo invisível. A logística para que o produto chegue fresco aos mercados internacionais é outro desafio colossal. Assim que os navios retornam às docas, os caranguejos são rapidamente descarregados, inspecionados e embalados em condições controladas. Em poucas horas, eles embarcam em aviões cargueiros rumo a diferentes partes do mundo. O tempo é tão curto que, em menos de 2 dias, um caranguejo capturado em águas geladas do Alasca pode estar em uma mesa de restaurante de luxo em Tóquio. Esse processo acelerado mantém a qualidade do produto, mas também reforça a pressão sobre os pescadores, que sabem que cada atraso pode significar prejuízos milionários. A engrenagem é precisa e cruel. Capitães que arriscam rotas mais perigosas, tripulações que suportam semanas sem descanso adequado, famílias que rezam por um retorno seguro e empresários que investem fortunas na comercialização desse tesouro do mar. Tudo conectado, tudo dependente da mesma equação arriscada. E é justamente nesse equilíbrio tênue que reside a grandeza dessa atividade. A pesca no Alasca não é apenas sobre capturar crustáceos gigantes, mas sobre desafiar a natureza em sua forma mais extrema e, ainda assim, conseguir transformá-la em sustento, riqueza e sobrevivência. À medida que a temporada avança e os navios começam a retornar às docas, o clima em Daty Harbor se transforma em um espetáculo de contrastes. De um lado, a alegria das tripulações que voltam com os tanques cheios e a certeza de que enfrentar o mar gelado valeu a pena. Do outro, o silêncio pesado de quem perdeu colegas ou não conseguiu alcançar as metas estabelecidas. Cada embarcação que chega carrega histórias únicas de luta, coragem e sacrifício, mas todas elas se misturam em um mesmo sentimento: sobrevivência. O desembarque é uma cena de intensidade rara. Homens exaustos, com os rostos marcados pelo frio e os olhos cansados pela falta de sono, observam toneladas de caranguejos reais e lagostas sendo retiradas dos tanques e pesadas sob rigorosa fiscalização. Cada quilo conta. Cada lote é registrado e destinado rapidamente a processadoras e companhias aéreas. É nesse momento que o risco vivido em alto mar começa a se transformar em números, em dólares que irão girar a economia local e alimentar o comércio internacional. A recompensa finalmente se materializa, e o peso psicológico parece diminuir, ainda que por algumas horas. Mas a realidade é que, por trás do glamour dos números bilionários, a vida desses pescadores continua cercada de incertezas. Muitos retornam para casa com dinheiro suficiente para manter suas famílias por meses, mas já sabem que em breve terão de voltar ao mar e enfrentar novamente as mesmas tempestades, os mesmos perigos, as mesmas dores. É um ciclo que nunca termina, movido pela necessidade e pelo desejo de uma vida melhor. Cada temporada é uma aposta, e cada vitória conquistada vem sempre acompanhada de novas cicatrizes. As comunidades que vivem dessa indústria também compartilham desse fardo. Pequenos vilarejos do Alasca dependem totalmente do sucesso das temporadas de pesca. Escolas, hospitais, mercados e toda a estrutura local giram em torno do que é extraído do mar. Sem essa atividade, muitas dessas regiões simplesmente não sobreviveriam. É por isso que, para além do risco individual de cada pescador, existe uma responsabilidade coletiva que pesa sobre cada navio que parte e sobre cada quilo de crustáceo que chega ao porto. A grandiosidade desse trabalho, no entanto, vai além da economia. A pesca de lagostas e caranguejos reais no Alasca se tornou um símbolo de coragem, resistência e perseverança. Um retrato vivo da luta do ser humano contra a natureza em seu estado mais bruto. Quando pensamos nos pratos servidos em restaurantes de luxo ao redor do mundo, raramente lembramos que por trás de cada um deles há homens que arriscaram a vida para que esse alimento chegasse à mesa. E é justamente essa história que torna tudo ainda mais impressionante. E é por isso que trazer essas narrativas até você é tão importante. Histórias de trabalhadores anônimos que, enfrentando ondas gigantes e temperaturas mortais, sustentam uma das indústrias mais valiosas do planeta. Homens que saem de casa sem a certeza de que irão voltar, mas que partem com a convicção de que precisam lutar. Ao conhecer o que está por trás de cada captura, você passa a enxergar de forma diferente a verdadeira dimensão do esforço humano diante da imensidão do oceano. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, acredita que essas histórias merecem ser contadas e lembradas. Por isso,
Aproveito para pedir a sua inscrição em nosso canal. Cada nova inscrição nos dá forças para continuar trazendo conteúdos como este, mergulhando nos bastidores de indústrias impressionantes e revelando o lado humano por trás de números que, muitas vezes, parecem frios e distantes. Ao se inscrever, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também garante que não vai perder nenhuma dessas jornadas intensas e inspiradoras. Então clique no botão de inscrição, ative as notificações e junte-se a nós nessa aventura de explorar os bastidores das maiores indústrias do mundo. Porque aqui, cada vídeo é uma nova viagem, uma nova história, uma nova forma de compreender até onde o ser humano pode ir em busca de sobrevivência, riqueza e reconhecimento. E essa é apenas uma das muitas histórias que ainda temos para compartilhar com você.